O currículo é o documento mais importante para quem está buscando um emprego. É nele onde vai constar todas as suas informações, a sua trajetória profissional e é onde o recrutador vai conhecer o seu perfil. Então é muito importante você saber como montar o seu currículo. Hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns e os erros que podem te reprovar no processo de seleção. E esse canal é para você que está em busca de dicas de trabalho, de emprego, de entrevista, de comportamento. Então, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos da notificação e fique por dentro dos nossos conteúdos. Vem comigo! O primeiro erro mais encontrado no currículo é a falta de objetivo profissional. Então, no currículo é importante que você coloque esse campo, porque é onde o recrutador vai identificar aonde você quer atuar, qual é a área de atuação do seu interesse. E o objetivo precisa ser muito claro, ser objetivo. Então, se você vai atuar numa área de auxiliar de produção, você coloca exatamente dessa maneira, auxiliar de produção, analista de RH, gerente. Então, você tem que colocar exatamente o título da vaga a qual você vai se candidatar. Alguns currículos que nós recebemos, é muito comum a gente encontrar frases no objetivo. Por exemplo, pretendo atuar nessa empresa para alcançar meus objetivos e assim ajudar a empresa a crescer. Está errado. Não é a maneira certa de preencher esse campo. Nesse campo você tem que colocar efetivamente a vaga da qual você está se candidatando. Inclusive aqui no nosso canal nós temos um vídeo dedicado exclusivamente para o objetivo profissional, que foi o Olegário quem produziu. Nós vamos deixar o link aqui no card para você acessar e aprofundar mais sobre esse tema. Agora o erro número 2, mais recorrente nos currículos, erro de gramática. Infelizmente é algo muito comum e é um erro que pode ser crucial no seu processo de seleção. Dependendo do nível ao qual você está concorrendo, é quase que inadmissível receber um currículo com um erro de português, um erro de escrita. Mas é comum acontecer. Então é importante que você tenha esse cuidado, que você tenha esse olhar mais crítico para a produção do seu currículo. Erros de escrita, erros de concordância. Atualmente nós temos corretores ortográficos que podem te auxiliar a corrigir o seu próprio texto. Uma dica também que eu dou é, após você finalizar o seu currículo, entrega para algum familiar seu, algum amigo ler, né? Então ele vai te dar um feedback do que às vezes, porque às vezes a gente na correria escreve errado mesmo, acontece. Não tem um problema nisso. O problema é quando a gente escreve, não revisa e encaminha. E aí o recrutador olha e pensa, poxa vida, olha, essa pessoa escreve errado, ele vai trabalhar numa área tão crítica aqui de análises da empresa. Então já começa sendo uma péssima avaliação no caso do teu currículo. O erro número 3 é não colocar os dados pessoais mais importantes. Então a gente às vezes se apega colocando nosso endereço residencial, outros dados e esquece de a gente colocar o número de telefone ou então um e-mail atualizado. Gente, isso é comum e acontece. Então, às vezes o recrutador recebe o seu currículo, gosta da sua experiência profissional, tenta o contato com você e o número é inexistente, ou que não consegue um contato rápido com você. Então, isso é muito comum e às vezes, dependendo da pressa do recrutador, ele vai passar por outro currículo mesmo, né? Então, dependendo da demanda que ele tem, não consegue ficar esperando, às vezes, o candidato entrar em contato. Então, você precisa estar ciente com relação a isso. Os seus dados pessoais, eles precisam ser atualizados. Geralmente a gente indica que você coloque seu nome completo, o seu telefone e o seu e-mail. Ah, Juliana, RG, CPF, endereço precisa? Não, não precisa. Às vezes a vaga pede, né? Se você vê na descrição que eles estão solicitando, você coloca. Mas não necessariamente você precisa colocar toda a sua exposição, né, de dados pessoais. Então, o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone são dados importantes e que a gente não pode deixar também de atualizar, porque às vezes a gente muda, né, e acaba não atualizando no currículo. E aí você fica esperando, poxa, mas ninguém me chama, já mandei meu currículo, nunca me ligam, nunca me chamam. E às vezes o teu telefone está desatualizado, o teu e-mail também, você não abre mais ele, e aí às vezes aquela oportunidade já passou. O quarto erro mais comum nos currículos é mentir sobre formações acadêmicas.
Gente, não façam isso. Então, a gente às vezes vê uma vaga divulgada e lá exige que você tenha formação em tal área, ou que você tenha um curso técnico em tal área, e você vai lá no currículo e coloca que você tem. Além de ser, né, não ser legal, ser sério, vai que você passa no processo, né? E aí quando chega lá, na hora de fazer uma entrevista técnica com um gestor, ele descobre que você não conhece nada daquilo e que você não entende daquele curso, daquele treinamento, que você não tem aquela competência técnica para aquilo. Então, nunca minta, seja leal, né? Seja verdadeiro com as suas informações, porque em algum momento isso vai ser muito ruim para você. E as pessoas acabam se conhecendo e aí vira um feedback negativo a seu favor, né? Então, às vezes você tem uma passagem por uma empresa da qual descobrem que você não tinha aquela experiência realmente, efetivamente, como você colocou no currículo, e aí acabam pedindo indicação e vem tudo à tona, né? Então fica uma história ruim, uma mancha na sua carreira profissional. Então isso não é legal, não é bom você fazer. E como a gente falou, né, o currículo ele é a porta de entrada para os processos seletivos. E também é muito ruim quando você coloca no currículo que você conhece algo, que você tem domínio sobre algo, e numa entrevista assim o recrutador identifica que você não tem. Começa a fazer perguntas mais técnicas, e daí você começa... Não é bem assim, então, eu só participei, eu não implementei, enfim. A gente acaba descobrindo, né, que o candidato efetivamente não conhece daquela área, daquele curso, enfim, não tem a experiência técnica necessária para aquela vaga. Então, mentir nunca é bom, e no currículo, muito menos. O quinto erro, ao contrário do quarto, é o que a gente diz, às vezes a gente esquece de colocar no currículo cursos ou experiências importantes que tivemos na nossa carreira profissional. Então, na hora de fazer o currículo, tá muito nervoso, esquece. Então, é o momento que você vai construir a sua trajetória profissional e colocar ela, né, no papel efetivamente. Então, faça com calma, relembre cursos que você tem, cursos técnicos, cursos de desenvolvimento pessoal, comportamental, porque isso vai fazer um diferencial, né? Na hora que o recrutador está lendo o seu conteúdo, o seu material, ele fala assim, poxa, olha, a pessoa fez o curso, ela tem o domínio, às vezes ela não tem a experiência técnica, mas ela fez um curso, tem uma formação, a gente pode implementar aqui na empresa. Então, às vezes no afã de construir rapidamente um currículo, a gente esquece dessas informações. Então, nunca é bom também esquecer. É bom você listar a sua formação, os cursos que você fez, né? E colocar no seu currículo para que isso fique claro para o recrutador, para que ele enxergue a sua trajetória profissional que você fez não só nas empresas, mas também fora, né? Que são os cursos que a gente busca se qualificar em outras instituições. Tem gente que viaja para outros estados também para fazer formações. E isso é muito bom para o seu currículo, valoriza bastante. O sexto erro mais comum nos currículos é não colocar as responsabilidades, ou seja, você coloca lá o ano a empresa que você trabalhou, o tempo que você trabalhou e o cargo que você estava exercendo, mas não descreve o que efetivamente você fez. Então, é importante que você coloque as atividades desenvolvidas, as responsabilidades que você tinha naquele cargo, o que você ajudou a empresa, né, a desenvolver, a criar, a crescer. Então, o elenque, né, pode ser em forma de lista, pode ser em forma de texto, mas você precisa colocar alguma coisa. Não dá para simplesmente só colocar o cargo e achar que o recrutador vai adivinhar o que você fazia. Não. Você tem que trabalhar um pouco nesse desenvolvimento das atividades, porque é onde o recrutador vai estar lendo, olha, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele desenvolvia uma área, ele liderava pessoas, ele ajudou a implementar um sistema. Então, tudo isso favorece na hora que o recrutador bate o olho no seu currículo e tem um interesse em te conhecer pessoalmente. Então, é muito importante que você coloque as suas responsabilidades que você teve naquele tempo que você atuou naquele cargo. E o último erro mais comum é a falta de foco. Quando você for aplicar o seu currículo para uma determinada vaga, procure trabalhar ele que tenha encaixe, né? Nós falamos o match para aquela posição que está sendo divulgada. Então, às vezes na sua vida profissional você já trabalhou em várias áreas, estoquista, almoxarifado, e você está se candidatando para uma outra vaga. Não vale a pena às vezes você colocar muito experiência de uma área que não está sendo para aquela que você está se candidatando. Você tem que trabalhar com foco naquilo que o recrutador está buscando. Então, às vezes o candidato ele fala assim pra gente, poxa, mas eu mando meu currículo, nunca me chamam. Às vezes o teu currículo está estático. Você não pensou em trabalhar ele de uma forma focada para aquela vaga que está sendo divulgada. Então, se você quer se candidatar para uma vaga de auxiliar de produção e você já teve essa experiência,
trabalhe o seu currículo voltado para essa atividade de auxiliar de produção. Por quê? Quando o recrutador ele bater o olho, ele vai identificar, opa, ele tem perfil para minha vaga e vai te chamar para um processo seletivo. Então o currículo a gente tem que esquecer que ele é algo estático, né? Que ele é um documento, tipo uma certidão de nascimento, não é? Vai ser para sempre daquela maneira. É um documento que você precisa atualizar e tem que ter essa inteligência de adaptar ele para a vaga a qual você está concorrendo, né? Colocar experiências que efetivamente te levam ao recrutador imaginar você naquela posição. Essa é a grande sacada. Então, o foco no currículo é justamente esse, né? Você não ficar, às vezes, contando um monte de passagens, um monte de lugares que você já trabalhou e o recrutador olha, mas isso não tem nada a ver com a minha vaga, então... E às vezes você tem aquela experiência, então você tem que pensar em elaborar o seu currículo para que ele tenha um match com a vaga que você está aplicando. E aí, você gostou? O que você achou? Comete algum desses erros no seu currículo? Não tem problema. Essa é a oportunidade que você tem para mudar o seu currículo e ficar com um currículo mais atrativo para os olhos dos recrutadores. E se você gostou, deixe os comentários, ou então se você tem mais alguma dúvida também, pode colocar nos comentários que a gente vai estar disponível aqui para te atender. Nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn e o nosso site, onde você pode entrar em contato com o nosso time e nós estamos à disposição para te ajudar.